Está no ar o Diário Econômico PicPay. Economia e mercados em 5 minutos, para você começar bem o dia. Olá, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 20 de agosto de 2025 e esse é o seu Diário Econômico PicPay. A decisão do ministro do STF, Flávio Dino, de afastar a eficácia automática de leis estrangeiras no Brasil intensificou a insegurança jurídica e pressionou os mercados domésticos. O setor financeiro foi o mais impactado, já que os bancos ficam no dilema entre cumprir a lei Magnitsky aplicada pelos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes ou seguir a legislação brasileira. Esse impasse provocou forte aversão ao risco, com bancos buscando pareceres jurídicos no exterior para se resguardar. O Ibovespa caiu 2,10%, maior perda desde abril, voltando ao patamar dos 134 mil pontos. O impacto foi tão disseminado que apenas 5 papéis do índice fecharam em alta. Além da pressão sobre bancos, a queda de Raízen após a Petrobras negar interesse em ativos da empresa contribuiu para a derrocada. O giro da B3 ficou em 22,4 bilhões de reais, em linha com a média, mas refletindo clara fuga de investidores do setor financeiro. No câmbio, o dólar rompeu a barreira dos R$ 5,50, encerrando a alta de 1,22% no maior patamar desde o início do mês. O real foi a moeda com pior desempenho entre os emergentes, refletindo tanto a deterioração institucional quanto a aversão externa. A decisão do Dino, embora vista como defesa da soberania nacional, aumentou a percepção de risco. Para os bancos, o cenário representa contradições difíceis de administrar. Descumprir a lei americana pode gerar sanções, segui-la pode trazer punições no Brasil. Isso reforçou o sentimento de que o ambiente de negócio se tornou mais instável. Assim, a curva de juros abriu de forma generalizada, sobretudo nos contratos longos. Taxas de DI subiram mais de 20 pontos base, com o vértice de 2027 voltando a superar os 14%. A percepção de insegurança institucional foi determinante para a inclinação da curva, mesmo com dados de inflação mostrando alívio em capitais pesquisadas pela FGV. A sessão representou um verdadeiro sell-off de Brasil, refletindo não apenas incertezas políticas, mas o receio de impactos mais estruturais na relação com os Estados Unidos. A leitura agora é de um ambiente mais hostil. O prêmio de risco exigido pelos investidores será maior, pressionando os juros e o câmbio por mais tempo. O governo acompanha os desdobramentos e avalia a reunião ministerial para alinhar discursos sobre tarifas e regulação de redes sociais. A expectativa é de que as tensões internacionais dominem a pauta, mas os efeitos já se refletem em ativos domésticos de forma consistente. No exterior, os mercados reagiram à ausência de avanços concretos nas negociações de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. Apesar de sinais de disposição ao diálogo, prevalece o ceticismo, sobretudo na Europa, que já prepara um novo pacote de sanções contra Moscou. A guerra segue como pano de fundo de instabilidade no mercado de energia. O petróleo caiu mais de 1%, com o Brent a $65 e o WTI a $61. Em meio à expectativa também de que o cessar-fogo reduza o prêmio de risco sobre a oferta. E os efeitos geopolíticos não param por aí. Israel aprovou o aumento de gastos para lidar com os efeitos da guerra contra o Irã e os conflitos em Gaza, elevando a percepção de risco fiscal regional. As commodities em geral acompanharam a queda. O ouro recuou 0,57% e o cobre 1,08%, pressionado pela maior oferta da China e do Chile. O movimento reforçou a cautela dos investidores globais diante das incertezas geopolíticas. Nos Estados Unidos, a atenção se volta para o simpósio de Jackson Hole e o discurso de Jerome Powell. Rendimentos dos Treasuries recuaram diante da expectativa de que o Fed sinalize cortes de juros por conta de um mercado de trabalho mais fraco e sinais de desaceleração econômica.
O dólar operou em leve alta frente às moedas fortes, com o DXY em 98,2 pontos. A moeda americana subiu sobre o euro e a libra, mas recuou ante o iene. Analistas veem o dólar vulnerável caso os cortes do Fed se confirmem, sobretudo se os dados de emprego decepcionarem. Já as bolsas de Nova York fecharam sem direção única. O Dow Jones subiu marginalmente, mas Nasdaq e S&P 500 recuaram. O setor de tecnologia foi o mais pressionado, refletindo cautela com os sinais mistos da economia e a política monetária. Entre destaques corporativos, a Intel avançou quase 7% após informações de que o governo americano pode adquirir participação da empresa sem direito a voto. O movimento deu algum suporte ao mercado, mas não impediu o fechamento negativo do Nasdaq. Alguns economistas alertam que a economia americana pode estar à beira de uma recessão, com setores como indústria, agricultura e construção já mostrando contração. Mas concordamos que a pressão do tarifaço tende a recair sobre consumidores, reforçando riscos adicionais à atividade. Para hoje, a agenda traz destaque para o CPI da zona do euro, junto ao núcleo da inflação, que deve calibrar as expectativas sobre os próximos passos do BCE. Nos Estados Unidos, atenção à ata do FONC, que pode indicar o tom da política monetária, além dos estoques de petróleo bruto sensíveis para preços de energia. O leilão de treasuries de 20 anos também será monitorado, pois reflete o apetite do investidor para o risco. No Brasil, sai a sondagem industrial da CNI e o fluxo cambial semanal, importantes para medir o ritmo da atividade e a entrada de dólares. Dia promete ser agitado, vamos acompanhando com aquela sorte de sempre. Bom dia e bons negócios!